Você já ouviu falar sobre o termo capitalismo tardio? É um termo utilizado nos tempos atuais para se referir a essa desumanização da massa trabalhadora. E dentro desse processo desumano, diversas mentiras são difundidas sobre o ideal em comum, o empreendedorismo. E hoje eu queria falar um pouco sobre a loucura por trás dessa ideia do que é ser um empreendedor e como isso pode afetar tanto a vida de um simples trabalhador. Acreditando nesse ideal de liberdade, onde você vai ser o dono do próprio negócio, não vai ter que seguir um chefe, vai poder criar sua própria escala de trabalho, cria-se uma realidade onde o mercado de trabalho se torna cada vez mais exploratório. Do que hoje em dia se tornou comum ver diversas vagas que assumem o modelo de contratação PJ. Modelo esse que não garante benefício algum além do próprio salário, cobrando tarefas cada vez maiores, porém com salários cada vez menores. E nessa discussão é importante entender o significado de um outro termo, a pejotização. Termo esse advindo da jurisprudência e que se refere a uma prática que fomenta a ilegalidade trabalhista e impede que um trabalhador tenha acesso aos seus direitos trabalhistas também. E essa prática se tornou cada vez mais comum e é representada por cenas como essa. Então, imagina, uma empresa abre um processo seletivo para uma vaga de emprego, porém, o modelo de contratação da vaga é PJ. Ou seja, a empresa não busca contratar um funcionário que vai ter acesso aos benefícios que são garantidos pelas normas da CLT. Não. A empresa busca contratar os serviços de um outro profissional ou de uma outra empresa, que também pode ser o próprio profissional, inclusive. Ou seja, a empresa busca contratar uma pessoa jurídica, não a pessoa física. Porém, quando um profissional se interessa pela vaga e aplica para ela e acaba passando, conquista a vaga, ele percebe que está sendo submetido a uma submissão por parte da empresa, como se esse profissional que teve esse modelo de contratação fosse agora um subordinado da empresa, como se fosse um funcionário, só que sem os benefícios de ser um funcionário da empresa. Isso significa que a pessoa contratada como PJ vai sofrer as mesmas consequências, as mesmas cobranças de um funcionário contratado. Essa prática por si só já é absurda e deveria ser considerado quanto antes como algo criminoso, até para impedir que mais casos de pejotização aconteçam por aí. Porém, o que ajuda a fomentar essa ideia de que vagas PJ que acabam sofrendo esse processo de pejotização sejam assumidas é exatamente pensando nesse ideal empreendedor. Ou seja, você não vai ser simplesmente um funcionário da empresa. Não, você vai prestar serviços para ela. Você não é um funcionário. Você é um empreendedor. E quando a gente compara o peso dessas palavras, o status de ser um empreendedor, de ser considerado como um empreendedor, pelo menos, já é muito maior do que a gente pensar em ser um funcionário. Para mim, o ideal de empreendedorismo se perdeu completamente, se tornou algo doentio. Nisso, diversas piadas sobre a própria CLT, sobre ser CLT, ou não entender muito sobre o mundo do empreendedorismo, se torna cada vez mais frequente nas redes sociais, junto com vídeos que idolatram um estilo de vida árduo, onde a pessoa só trabalha do início do dia até o final do mesmo, onde só o que importa é o lucro no fim do dia. O quanto você conseguiu receber, lucrar, depois de trabalhar o dia inteiro. Para mim, o que mais me choca é ver o abandono de estudos de áreas humanistas. Relatos de ataque a estudos nessas áreas, ainda vindo de crianças e adolescentes, se tornam cada vez mais frequentes. Falas do tipo, para que eu vou estudar história? Para que eu vou entender de filosofia?
isso não dá dinheiro. Isso está se tornando cada vez mais frequente e é muito perigoso. Esses dias eu estava ouvindo um episódio do podcast Mano a Mano, onde eles entrevistaram duas pessoas, duas personalidades muito influentes do mercado financeiro. E uma delas é uma que eu já conhecia, que é a Nath Finanças. E nesse episódio ela trouxe uma reflexão muito pertinente e que ficou na minha cabeça. A educação financeira no Brasil ainda é uma área muito nova. E também ainda é uma área muito elitizada. Isso fica óbvio quando a gente vê o contraste entre educadores financeiros, como a Nath Finanças, que preza em educar, entendendo a realidade do país, com criadores, influencers, que só divulgam ideais que são considerados como ideais empreendedores, mas na verdade é pura desinformação. Esses criadores vendem ideias como: para ser rico é muito fácil. Basta você trabalhar bastante e saber guardar dinheiro. Guarde aí R$ 1.000 por mês, que até o final do ano você vai ter uma renda de não sei quantos por cento. Só que aí fica a pergunta, né? Imagina você sendo um trabalhador comum que recebe ali o salário mínimo, de que hoje está em torno de 1.500, 1.518 por aí, que alguém que recebe salário mínimo vai conseguir juntar R$ 1.000 todo mês para empreender. Ou seja, a própria educação financeira, em contraste com esses criadores, com pessoas que divulgam esse tipo de pensamento, deixa óbvio que não é nada educativo, não tem um fim educativo. A educação financeira se torna algo exclusivo, algo que exclui as pessoas e que é destinado para poucos, aqueles que têm acessos, ao mesmo tempo que idolatra esse ideal de trabalho duro e que afasta diversas pessoas de estudos de outras áreas que são ainda mais importantes, como as próprias áreas humanistas. Áreas essas onde você vai aprender a desenvolver o pensamento crítico, a formular suas próprias opiniões, a pensar, simplesmente. E essa onda de empreendedorismo exacerbado representa exatamente uma tática de tornar a sociedade atual em uma sociedade de produção e consumo. Literalmente. Uma sociedade que é composta basicamente por robôs que trabalham, consomem, gastam dinheiro que conseguiram após trabalhar duro, e a vida se torna o trabalho, e o trabalho resume a vida. Mas é claro que isso também representa uma vulnerabilidade social. O desemprego, o subemprego, a falta de assistência geram uma urgência pelo que é lucrativo, a busca por algo lucrativo, principalmente se for algo rápido, o que inclusive leva muitas pessoas a apostarem todo o seu dinheiro em jogos de azar. Quando a gente para refletir sobre a história do país, a gente percebe que o Brasil já passou por épocas de escassez extrema, como aconteceu ali nos anos 80, épocas de ditadura e muito horror. E hoje, o que a gente percebe é que estamos vivendo uma época guiada por atos automáticos. O vício em redes sociais, o desinteresse pela arte, pela literatura, principalmente o ataque à formação do pensamento crítico, tudo isso forma uma sociedade facilmente manipulável, onde fica fácil ocorrer a exploração em cima de muita injustiça. Esse é um assunto muito denso e que me deixa muito preocupado, na verdade. E se eu pudesse dar um conselho com o máximo de respeito para você que está assistindo esse vídeo, seria para começar a prestar mais atenção ao seu redor, ao que está acontecendo fora do mundo virtual. Dinheiro é importante. Dinheiro não compra felicidade, mas garante diversos acessos a ela. Mas mesmo que a sua vida esteja 100% tomada por dívidas e preocupações,
Nunca acredite na ideia de que todo esse esforço desumano está em prol de algo maior, ou que você deve passar por isso para aprender uma lição. Porque isso não é verdade. Isso é pura exploração. Viver em constante correria e ansiedade nunca deveria ser normalizado e jamais idolatrado. Porque a partir do momento em que a gente vive uma sociedade que idolatra esse estilo de vida, a gente entende que produzir passou a ser mais importante do que viver.